É muito difícil entender por que o Cruzeiro está fazendo enfrentamentos contra adversário desse nível. Então não vem com esse papinho lero-lero não, vamos trabalhar e botar o Cruzeiro para jogar. Ô, gente, a gente não pode viver o futuro não, a gente tem que viver o presente. O que é feio na camisa? O preço, né? Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Emerson Araújo, né, vulgo Caramujo aqui na área, mais uma vez no canal Fala Cruzeirense, para fazer aquele balanço do que foi a semana do nosso Cruzeiro, o que aconteceu, o que não tá acontecendo. Infelizmente, não temos uma decisão de Campeonato Mineiro para jogar hoje, né, porque fomos extremamente incompetentes perdendo pro América, mas já falamos muito sobre isso, já reclamamos, já ruminamos a respeito dessa situação. Foi embora, não tem mais Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tá aí nesse período de intertemporada forçada, né? E aí, como que a gente começa, então, a retrospectiva do que foi essa última semana do Cruzeiro? Ó, semana de carnaval, beleza. Então, bora ali, fiz o último vídeo na sexta-feira, né? Foi publicado no sábado, sabadão de carnaval ali, e o Cruzeiro teve um jogo treino, tá? Contra a equipe sub-20, inclusive, passou o carro, ganhou por 7-0. Time titular do Leonardo Jardim teve algumas questões um pouquinho diferentes, né? Christian titular, Vidioba como titular na lateral esquerda, inclusive, com o Gamarra compondo a zaga ao lado ali do Fabrício Bruno. No comando de frente não tinha Gabigol, tinha Bolassi como centroavante. E na primeira parte do trabalho, o time titular do Cruzeiro venceu por 2-0. Um gol do Bolassi, depois de um escanteio ali, ele pegou o rebote e tocou para a rede. E depois um gol do Matheus Pereira, né? Numa jogada que veio o lançamento do Christian, o Mateuzinho, né? Ajeitou de peito e o Matheus Pereira fez o gol. Teve lá chute no travessão do Vidioba, teve uma falta no travessão cobrada pelo Matheus Pereira, isso pelos lances que o Cruzeiro divulgou, né? Abertamente aí para a torcida. E aí no segundo tempo, com um time alternativo, trocou todo mundo, né? E teve até trocas durante o período, porque foi um trabalho um pouquinho diferente, né? Foram 2 tempos de 60 minutos, então deu tempo de mais gente jogar, para o Leonardo Jardim poder observar os atletas também. Nesse segundo tempo aí, o Cruzeiro fez 5-0, tá? O Gabigol marcou 3 vezes, 3 gols de pênalti. Eu sei que você foi maldoso e pensou isso. Não, teve um gol de pênalti, os outros 2 com bola rolando. Um num passe do Marquinhos ali e um numa jogada que começa até com o Rodriguinho, que entrou numa segunda parte do trabalho. Teve também um gol do William, originado inclusive numa cobrança de escanteio, e teve também um gol do Caio Jorge, tá? Que pelas imagens em algum momento tava jogando ali meio como um ponto esquerda, né? Caindo mais pelo flanco. Teve um momento que ele chegou na área e fez um golzinho de cabeça. Então 7-0 pro Cruzeiro no jogo treino, bacana. E após esse trabalho, o Cruzeiro fez uma pequena alteração na programação, tá? Porque a programação original do Cruzeiro previa treino no sábado e no domingo, né? Inclusive domingão de carnaval. E aí o Cruzeiro foi lá e mudou essa programação e deu folga para os atletas, domingo, segunda e terça. Então o Cruzeiro treinou, né? Teve o jogo treino no sábado, domingo, segunda e terça foi folga com a reapresentação na quarta-feira à tarde. E aí na quarta-feira tivemos aí a notícia do segundo jogo treino do Cruzeiro, que vai ser realizado nesse sábado contra o Boston City de Manhuaçu. Aí você fala, pô, cara, Boston City? É, exatamente. E não vamos zoar não, que vai que a gente dá um jeito de perder, né? Mas enfim, Boston City, que é um time da segunda divisão do Mineiro, que não tem nenhum jogo oficial realizado nessa temporada, é muito difícil entender por que o Cruzeiro tá fazendo enfrentamentos contra adversário desse nível, né? A gente sabe que o Leonardo Jardim pediu, né, a realização de amistosos, o Pedrinho chegou a falar em 4 amistosos nesse período de intertemporada, mas a diretoria do Cruzeiro até agora não arrumou nenhum amistoso de fato, né? Porque jogar contra o Sub-20 e agora fazer um amistoso contra um time da segunda divisão do Mineiro, que nem elenco montado tem, né? Na boa, é bizarro isso aí, não faz o menor sentido pra mim. E você pode falar assim, pô, Emerson, mas é difícil marcar amistoso nesse período, porque os times estão na fase final dos campeonatos estaduais, os clubes nordestinos têm lá a Copa do Nordeste, que também dá uma enxada no calendário, tem gente jogando Copa do Brasil e tudo mais, né? Fases prévias de Sul-Americana, tudo isso é verdade. O Cruzeiro tinha até conversado seriamente, né, para fazer aí o amistoso, talvez 1, talvez 2 amistosos com o Botafogo. Isso não vai acontecer, tá? Até porque o Botafogo trocou de técnico recentemente, acharam que não é uma boa fazer um amistoso, que seria inclusive agora no dia 15, então cancelaram essa ideia. O Cruzeiro não vai
vai fazer amistoso contra o Botafogo. E aí eu resolvi dar uma olhada aqui se não tem possibilidade de fazer amistoso, não tem time à toa no campeonato. Tem, tá? Tem alguns times aí. Por exemplo, o nosso primeiro adversário no Brasileiro é o Mirassol, que é um time que tá à toa. Obviamente não vai ter amistoso contra o Mirassol, porque vai ser o nosso primeiro adversário, né? Um time não vai querer mostrar suas forças para outro. Mas aí de Série A gente tem, por exemplo, o Juventude, que foi eliminado no Gauchão, que tá de bobeira. O próprio Red Bull Bragantino, que o Cruzeiro fez amistoso 2 anos atrás, né? Lá na época do Pepa, que foi a estreia dele, inclusive. Red Bull Bragantino também tá de bobeira, é um time que a gente poderia marcar um amistoso. E olhando para a Série B, tem mais alguns clubes aí. Por exemplo, Volta Redonda, que tá virtualmente eliminado do Campeonato Carioca, tomou 4-0 no primeiro jogo. É um time que o Cruzeiro poderia tentar fazer um amistoso contra um clube aí do Rio de Janeiro. Lá do próprio Rio de Janeiro, a gente pode observar que Flamengo ou Vasco, provavelmente o Vasco, um deles estará eliminado nesse final de semana. Então vai ter semana livre também, que o Cruzeiro poderia tentar marcar um amistoso. Lá em São Paulo você tem times que jogam a Série C, tipo Guarani e Ponte Preta, que estão de bobeira, mas da Série B você tem Botafogo de Ribeirão Preto, você tem o Grêmio Novo Horizontino. Então assim, existem clubes, tá? Tem opções sim, se o Cruzeiro trabalhar bem, se a diretoria mostrar um pouquinho mais de disponibilidade, a gente consegue realizar amistosos competitivos, tá? E isso é importante para que o Leonardo Jardim entenda um pouco mais qual é o verdadeiro estágio do time do Cruzeiro. Porque fazer um amistoso igual esse contra o Boston City, a gente só tem a perder. Se o Cruzeiro ganhar de 10-0 do Boston City, todo mundo vai olhar e falar assim, não fez mais que a obrigação. Se o Cruzeiro ganha de pouco, empata ou perde, é um vexame muito grande, tá? Então eu realmente não consigo ver lógica nenhuma. Espero que a diretoria do Cruzeiro comece a trabalhar um pouco mais e não vem com esse papo de que logística é difícil, não, porque isso era papo de gestão do Ronaldo, era papo da época do Cruzeiro na Série B, tá? Se o Cruzeiro não tiver condição de pagar uma viagem para jogar, seja no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí fudeu, irmão. Aí nós voltamos à época de vacas magras e o discurso não é esse, tá? Então não vem com esse papinho lero-lero, não. Vamos trabalhar e botar o Cruzeiro para jogar. O Leonardo Jardim pediu isso de forma muito clara. Aí na quinta-feira a gente teve uma notícia bem interessante, que foi a respeito da liberação do Matheus Pereira para jogar na estreia do Brasileiro contra o Mirassol. Olha, Emerson, mas o que tem de relevante nisso? Matheus Pereira foi expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, não sei se vocês lembram, aquele Cruzeiro 1-0 no Juventude lá em Caxias, que foi com gol do Tevez, inclusive, né? Tevez que agora está emprestado no Atlético Paranaense. Matheus Pereira teve ali um quiprocó ali com os jogadores do Juventude e tudo mais, acabou sendo expulso naquele jogo. Pela lógica, teria que cumprir um jogo de suspensão automática na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o jurídico do Cruzeiro aproveitou bem uma brecha que tem lá no regulamento da CBF, que prega sobre isso, inclusive, né? Jogadores que são suspensos ali na última rodada do campeonato de não ser obrigados a pagar no campeonato seguinte. Se o Cruzeiro não tivesse entrado com nada, tentado nada, o Matheus Pereira ficaria fora do jogo. Mas o Cruzeiro trabalhou direitinho, então merece elogio nesse ponto aí, tá? O Matheus Pereira está, então, disponível e liberado para o jogo contra o Mirassol. Pelo que a gente viu, inclusive, do jogo treino, né? Ele estava com uma desenvoltura muito boa, trabalhou bem, jogou bem, participou dos 2 gols que o Cruzeiro marcou com ele em campo. Então, assim, é um jogador, gente, que, assim, o Matheus Pereira precisa de paz, tá? Vamos deixar o Matheus Pereira treinar, focar no futebol dele, cuidar da família dele lá, né? Tá para ter criança agora. Então, assim, deixa o Matheus Pereira quieto. Vamos parar de fazer tanta polêmica em volta do jogador. Deixa ele fazer o trampo dele e vamos focar agora em outras questões, em jogar, em arrumar o time, mas eu conto muito com esse jogador. Ah, mas e se ele sair em junho? Ô, gente, a gente não pode viver o futuro, não. A gente tem que viver o presente, tá? Hoje ele é o melhor meia que o Cruzeiro tem. Então, se o Cruzeiro tem um jogo para fazer contra o Mirassol, né, daqui a 20 dias, quem que é o titular, o meia titular do Cruzeiro? É o Matheus Pereira. É o melhor que a gente tem e vamos junto aí para que ele possa nos ajudar enquanto estiver no Cruzeiro. Seja até junho, seja até o final do ano, seja até o meio do ano que vem, ou renove, fique mais 10 anos, não sei o que vai acontecer no futuro. Mas vamos deixar esse cara trabalhar, fazer o serviço dele. E a sexta-feira dessa semana reduzida aí, né, nós tivemos 2 notícias mais relevantes aí. A primeira delas foi a apresentação do Wanderson, atacante, né, que foi a única contratação que o Cruzeiro realizou aí a pedido do Leonardo Jardim. O jogador chegou, fala bem, inclusive, tá? Um jogador que chegou a citar o fato de ser poliglota, tá? Não confundir com troglodita, inclusive.
Mas o Wanderson fala várias línguas, né? Falou que chegou a aprender a falar o russo, fala holandês, fala francês, né? Línguas lá da Holanda e da Bélgica, países onde ele conviveu, até porque o pai foi jogador, né? Inclusive o pai dele participou bastante da entrevista coletiva também, vestiu lá a camisa do Cruzeiro. Vanberto, que é o nome do senhorzinho lá, que fez até uma piadinha de pai, né? Na hora que falaram dos idiomas, falou, só não aprendeu a falar o português. Zoeira, tá? Porque fala muito bem o português também. E o Vanberto foi bom jogador, inclusive, tá? Eu lembro de jogar com ele no PlayStation 1. Mas voltando ao assunto aqui, o Wanderson foi apresentado, falou ali das suas características, disse que o principal ponto forte dele é a questão do drible, realmente, né? O 1 contra 1 é o que ele tem como principal ponto, destacou a velocidade também. Falou que está à disposição do técnico para jogar na ponta direita, na ponta esquerda, que volta para fazer a recomposição, do jeito que o técnico achar que tem que jogar, ele tá pronto, se quiser que ataca mais as costas da defesa, que vai por dentro. Enfim, ele deu aquela entrevista protocolar de quem tá chegando e falando assim, tô aqui à disposição, me bota em qualquer lugar e que eu quero é jogar, meu filho. E ele até falou, né, de forma muito clara, tô querendo, tô ansioso para jogar logo, quero ter essa oportunidade e gostei da sinceridade, né? Perguntaram, o que vocês sabem do Boston City? E ele de forma muito educada falou, eu não sei nada, tá? Mas assim, ele não falou assim, né? Ele falou, a gente não tem muito conhecimento, a gente tem que focar mais aqui no nosso time e tudo mais. Mas a verdade é que ele não sabe absolutamente nada do que esperar do adversário do Cruzeiro nesse jogo treino. Mas gostei da chegada do Wanderson ali, família toda, os irmãos dele que também foram jogadores. O Wanderson, o melhor da família ali, tá? Entre os filhos, né? Até perguntaram pra ele quem foi melhor, ele ou o pai. Ele disse que o pai foi melhor que ele. Particularmente, o filho tem até números melhores na carreira. Mas o pai foi bom mesmo, jogou especialmente no Ajax. O Wanderson também teve uma passagem lá pelo clube holandês na categoria de base. Então chegou muito bem disposto, entrevista bacana. O Cruzeiro teve ali um treino parcialmente aberto para a presença da imprensa, né? E teve o lançamento da nova camisa, o novo fardamento do Cruzeiro, devidamente apresentado ali pela Adidas em conjunto com o clube, alguns jogadores participando aí da campanha de lançamento, Gabigol, Matheus Pereira, Lucas Romero, enfim. Aí sempre divide opiniões, né? Muitos detalhes em branco ali nas mangas da camisa, na gola também. O Cruzeiro deve usar, inclusive, né, pelo que foi divulgado, tanto o short quanto o meião na cor branca, tá? Então vai ser um uniforme um pouquinho diferente do que a gente se habituou. Eu achei bonita a camisa, particularmente, né? Num primeiro momento achei um pouco estranha, porque sempre vazam a foto em péssima qualidade, a camisa parece mais feia do que é, mas no final das contas, né, a gente vê ali que tem até tem a sua beleza, tá? Eu gostei da camisa do Cruzeiro, com os detalhes ali em relevo de estrela partindo do escudo fechado, né? Não é a camisa com estrelas soltas, como a maioria da torcida do Cruzeiro costuma preferir sempre que é consultada. A questão da tipografia, né? As letras ali atrás da camisa bem bonitas, o número problemático, tá? Achei feio ali o número que o Cruzeiro vai aplicar, mas isso aí talvez seja ajustado daqui a pouco, né? Até porque se você faz uma camisa com um número que não dá leitura, você vai ter que mudar isso em algum momento, porque o principal motivo da existência do número na camisa é a identificação do atleta. Se não dá para identificar, não pode continuar. Então isso aí é uma coisa que talvez seja modificada, mas assim, achei a camisa ok, de boa. O que é feio na camisa? O preço, né? R$400 a camisa, e aí tem ali facilidade para quem é sócio torcedor, consegue um descontinho ali de 10 ou 15% dependendo do seu plano, mas é muito caro, né? R$400 uma camisa é um convite à pirataria, né? Inclusive os tailandeses trabalham, que é uma beleza aí na fabricação de camisas. Mas enfim, cada um, né? Se puder comprar oficial, compra. Se preferir o mercado corsário, cada um na sua, não sou eu que vou ficar aqui ditando regra de como você deve viver ou não. E uma coisa muito bacana é que o uniforme vai ser estreado pelo time feminino do Cruzeiro, tá? Nesse sábado tem a primeira partida da Supercopa Feminina entre Cruzeiro e Bahia, 19 horas, vai ter inclusive transmissão do Sport TV e será a primeira oportunidade de ver a camisa do Cruzeiro aí em campo, né? A nova camisa do Cruzeiro em campo com as cabulosas aí na Supercopa. Uma diferença do uniforme do feminino para o masculino é a questão do patrocinador master, né? Porque o patrocinador master do feminino é a Gerdau, o patrocinador master do masculino é a Betfair, e no caso das camisas do time principal do Cruzeiro, todas elas obrigatoriamente têm agora a marca da Betfair, não é mais a camisa lisa como a gente comprava até a última temporada. Tá, isso aí, questão que foi estabelecida em contrato, né? O Cruzeiro concordou, não tem muito que a gente possa fazer aí, goste ou não goste, enfim. É o que temos para hoje, mas a camisa das mulheres, então, com a logo da Gerdau estampada, é assim que a gente verá o Cruzeiro pela primeira vez com seu novo uniforme neste sabadão, ok?
falei. Sobre departamento médico, o que a gente tem de novidade é que o Dineno tá evoluindo bem nos treinos, o Cruzeiro inclusive divulgou umas imagens ali dele, né, correndo, fazendo movimentações no campo. O próprio Japa também, tá? O Dineno deve voltar em abril, o Japa talvez abril, mas provavelmente em maio, né, um prazo um pouco mais conservador para o retorno dele às atividades. E o Lautaro Dias, que não tem lesão constatada, mas constantemente tem ali dores musculares, tem um quadro de desequilíbrio, tá fazendo trabalhos à parte há muito tempo. E o Cruzeiro parece ter definido agora que o Lautaro só vai voltar de fato aos jogos, né, a participar efetivamente dos jogos quando essa situação tiver devidamente resolvida, tá? Quando o Cruzeiro tiver colocado o jogador 100% apto para jogar. Até porque ficar nessa situação, volta, joga e tem que parar de novo, é extremamente desgastante para o atleta e a gente nunca pode contar com ele, né? Então eu espero que o núcleo de saúde e performance do Cruzeiro trabalhe muito bem para que o Lautaro consiga render o seu melhor. Porque ele não é um jogador acima de qualquer suspeita, mas jogador com dor nunca vai conseguir produzir de forma satisfatória. Então que ele consiga aí uma plena recuperação. A respeito de transferências, tivemos umas especulações furadíssimas essa semana, papo que o Vidalba ia sair, nada disso foi pra frente, tá? O elenco do Cruzeiro não deve ter novidades, nem de saídas, nem de chegadas aí. Agora é hora de Leonardo Jardim trabalhar mesmo e quando tiver alguma novidade de negociação, a gente fala. Mas aparentemente no momento não tem nada, até porque a janela está fechada também. Vai abrir um basculante aí no dia 10 de março, fica até 11 de abril, mas neste momento o Cruzeiro não tem novidade com relação a negociações, beleza? Galera, era isso então, acho que deu para fazer um resumo aí do que foi essa semana do Cruzeiro, uma semana com pouca coisa efetivamente acontecendo, né, mas uma semana importante aí no planejamento do que pode ser o resto de temporada do Cruzeiro e que precisa ser muito melhor do que foi esse início ridículo de Campeonato Mineiro que nós fizemos, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar, deixa o like aí, se inscreve no canal, acompanha também os vídeos aqui do Caio Fábio, as lives aí com o Cadu, com o Pepa, fica sempre ligado no Fala Cruzeirense, se inscreve, se quiser dar uma moral lá no 6x1 também, tamo junto. Então, muito obrigado a todos pela presença, um abraço e até o próximo vídeo. Fala Cruzeirense!